Beleza, pessoal? Meu nome é Euski Vinícius e este é o meu canal no YouTube. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e já vá deixando aí o like no vídeo para fortalecer. Valeu? Muito obrigado. Ok, pessoal, então mais um produto para o quadro Review e será que vale a pena? Hoje nós temos aí um notebook da marca Dell, da linha Inspiron 500. Então a grande questão aqui é, será que vale a pena eu comprar um notebook desse para utilizar agora no ano de 2022 e continuidade? Será que esse equipamento não já está defasado? Ou será que não atende mais o público em questão, ou melhor, qual é o público que esse equipamento poderia atender ainda? Então é o que nós vamos ver hoje sobre esse notebook da marca Dell, linha Inspiron 5000. Mais especificamente nós estamos falando sobre o modelo i14 5457A40, beleza? Então i14 porque é uma máquina de 14 polegadas. Esse notebook aí em questão seria um top de linha lá de 2016, 2017, um super notebook aí nesses anos, né? Então seria um notebook já antigo, né? Processador aí Core i7 da sexta geração, mais específico 6500U. Então seria antigo porque hoje a família Intel Core está já na 12ª geração e no caso esse notebook vem com um processador i7 da sexta geração ainda, né? Então, no caso, ele está no meio do caminho. Então, no caso, esse notebook está 6 gerações, né, atrasadas. Mas isso não tira o brilho do notebook, porque é um notebook muito forte, muito valente, inclusive para trabalhos atuais ainda. Esse Core i7 de sexta geração, né, ele ainda é muito forte. É um processador muito bom para alguns jogos, inclusive alguns jogos um pouco mais pesados, que puxam um pouco mais da máquina. Ele vem aí de fábrica com 8 GB de memória RAM. A memória RAM dele ainda é do barramento DDR3L. É algo que eu não gostei nessa máquina, ele já deveria ter vindo aí com o DDR4, tá? O DDR4 na época já existia, já estava se popularizando, mas não chegou ainda nesse equipamento, né? Então você pode fazer o upgrade da memória RAM dele até 16 GB, certo? Não se preocupe tanto com essa questão do barramento dele ser ainda DDR3. O DDR3 é muito bom também ainda, tá? Mas claro, se tivesse vindo com DDR4 seria melhor, né? Então vamos lá. No mais, a máquina possui aí placa de vídeo dedicada, a Nvidia GeForce 930M com 2 GB dedicados, certo? Então é algo muito interessante, é algo diferenciado, é por isso que ele é tão bom de desempenho quando você está querendo utilizar ele com jogos, certo? Realmente uma máquina para ser boa nessa parte de gráfico, né? Desempenho para gráficos, seja com jogos ou então com o uso de programas que vão atuar ali diretamente com imagem, né? Vocês têm que ter uma placa de vídeo dedicada, e no caso dele ele tem, né? No mais, sobre armazenamento, ele vem aí de fábrica com um HD de 1 TB, sendo esse HD híbrido, ou seja, no mesmo equipamento lá, né, no HD mesmo, você tem tanto o disco mecânico de 1 TB, como a parte de 8 GB em SSD, então tudo isso dentro do mesmo HD, o que hoje é uma ilusão. Sinceramente, nessa máquina foi substituído já, ele já foi entregue a mim com SSD. Esse notebook, sinceramente, você só vai aproveitar o máximo dele se você colocar um SSD, então se você está comprando ele, você já tem que ter aí um dinheiro a mais para já fazer essa modificação, certo? Porque senão você não vai utilizar ele ao máximo, você vai achar que ele é lento, sendo que ele não é um notebook lento, tá? Esse HD aí de fábrica que vem com SSD de 8 GB, né, é incorporado no HD de 1 TB, isso aí é ilusão, certo?
Lá na época era muito bom, era uma inovação, porque naquela época as coisas em relação a SSD estavam iniciando, tá? Mas hoje isso é ilusão, é melhor você tirar esse HD aí fora e colocar um SSD de 120 GB, que você vai estar fazendo mais negócio, tá certo? Ou você pode botar um SSD de 500, né, de acordo com as suas possibilidades financeiras, tá? Mas eu digo mesmo, tire o HD que vocês saem ganhando, tem que colocar SSD, certo? Bom, no mais, nós temos aí uma tela de 14 polegadas na resolução 1366 por 768 pixels, certo? Então seria uma tela HD, mas uma tela de qualidade. Sobre tela não tenho o que falar sobre ele, é uma tela boa, qualidade em quantidade das cores muito boas, certo? Não tenho que falar mesmo. Então, no caso, essa tela dele de 14 polegadas, né, ela não seria Full HD, mas que essa questão da tela Full HD pode não lhe fazer tanta falta. Então, esse tamanho de tela, a meu ver, está bom. Se você quer um notebook ali mais portátil, você vai ter que ir em cima desses de 14 polegadas mesmo. Então, está interessante, né? Se você quer um notebook da tela maior, tem uma versão desse mesmo notebook que sai com a tela de 15.6 polegadas, né? Então vai muito das suas demandas. Sobre o peso do equipamento, eu acho ele leve, ele pesa aí 2,2 kg, então não acho pesado, porque tem notebooks aí no mercado que chegam a pesar mais, né? Então, questão aí da espessura dele, design. A espessura dele é muito boa, ele é um notebook ultra fino, né? E o design dele é muito bonito. Eu acho que combinou bem ele prata externo e dentro black, né? No mais, agora sobre conexões. Questão aí do Wi-Fi dele, ainda é o Wi-Fi tradicional de 2.4 GHz. Esse Wi-Fi dual band, ou seja, o Wi-Fi turbo, como o pessoal está chamando por aí, né? Ele começou a sair nos notebooks de 7ª geração acima, certo? Porém, você pode trocar a placa de rede dele por uma placa de rede já com Wi-Fi 6, né? Ou então com Wi-Fi dual band normal, certo? Não é caro o investimento e vocês vão gostar muito. E é simples de fazer, certo? Então, no caso, hoje, o Wi-Fi dele é só o 2.4 GHz. Então, você tem aí uma conexão limitada. Porque o Wi-Fi 2.4 GHz só capta até mais ou menos uns 100 megabytes por segundo. Então, se você tem uma internet superior a isso, quer aproveitar tudo no notebook, você vai ter que fazer alguma coisa. Ou você troca a placa de rede interna, ou você conecta alguma placa de rede externa nele, tá? No mais, ele tem Bluetooth 4.0, uma saída HDMI para você ligar ele em uma televisão ou em um projetor, uma conexão Ethernet para você ligar ele diretamente ao seu roteador, mas lembrando que essa Ethernet dele, infelizmente, não é gigabit, então ela é Fast Ethernet, é a famosa 1010, então você está limitado ainda na questão de internet, você também só capta através de cabo nele, não é 100 megabits por segundo, então eu acho que as fabricantes nessa época aí estavam errando muito. Uma máquina como essa era para ter vindo com a placa de rede onboard gigabit, para você poder pegar 1 gigabit de internet no seu notebook. Então, se você hoje tem uma internet acima de 100 Mbps, você não consegue aproveitar ela toda no seu notebook, nem através de cabo e nem através da placa de Wi-Fi, certo? Então, como eu disse, por isso que eu digo e repito, se você tem uma internet mais veloz do que isso aí, você infelizmente vai ter que fazer o quê? Alguma coisa. Seja comprar um adaptador externo, ou seja, trocar a placa de rede Wi-Fi interna, que é o que eu recomendo, que aí fica top, certo? E não adiciona nada ali externamente ao seu notebook. Então, no mais, ainda sobre conexões, nós temos uma entrada para cartão de memória, 2 entradas USB 3.0, que é o que salva a máquina, graças a Deus temos essas conexões aí,
conexões aí de alta velocidade, altíssima velocidade, na verdade, né? Então, sinceramente, isso aí é muito bom. Graças a Deus já saiu com USB 3.0 de verdade. Possui aí mais uma USB 2.0 e uma entrada de áudio para fone de ouvido combinada. Já é ali do jack P3, né? Já seria ali no caso o jack P3, né? Que combina o fone de ouvido e o microfone, certo? No mais, ele tem aí uma bateria interessante que rende uma autonomia de até 3 horas de verdade, né? Você utilizando aí mais para essa parte de navegação à internet, ver vídeo ou digitar textos, certo? Então, a meu ver, o único ponto negativo desse notebook é não ter vindo com drive de DVD e CD. Infelizmente, essas mídias caíram em desuso, né? E para baratear, as fabricantes cortaram o drive de CD e DVD, além dessa conexão, não é, Ethernet Gigabit nos notebooks. Tem muito notebook que não sai nem com nenhuma Ethernet. Então, pessoal, assim, questão de preço para esse notebook. Olha, hoje os preços estão muito loucos, certo? Hoje um notebook como esse, novo e com processador atual, né? Tá custando aí, mas claro, melhor do que esse, tá custando aí em média R$5.000. Então, minha pessoa, acho que um notebook como esse, tanto com bateria, tanto conservado, não apresentando nenhum problema, eu acho que você pagar por ele R$2.000 usado, seminovo, está valendo muito a pena. Mas nunca compre um notebook como esse na condição de novo em alguma loja que tem estoque dele, certo? Porque no caso você vai estar comprando alguma coisa pelo preço de novo, né? Mas vai estar levando para sua casa algo velho. Vejo muito aí em algumas lojas, né, o pessoal que não consegue vender esses equipamentos e acabam fazendo aí super saldões, onde enrolam os consumidores, dizem assim, notebook Core i7 por R$3.000, por R$4.000. Aí quando você vai olhar, é um desses que o Core i7 já é de 6ª geração, sendo que o atual é o da 12ª geração, né? Então, não vale a pena comprar um notebook desse por R$3.000, R$4.000, mas por R$2.000 tá valendo muito a pena, certo? Às vezes se ele vier ali sem bateria, alguma coisa, você faz um acordo com o proprietário, alguma coisa assim para ele ficar mais barato, para compensar você colocar a bateria, mas que de todo jeito não vai perder a oportunidade, até porque a bateria para um notebook desse, se você importar, vai sair em média R$200 e é um notebook muito bom. O público que esse notebook vai atender já é um pessoal mais exigente. Seria aquele pessoal que vai usar o notebook para editar vídeo ou para algum outro tipo de trabalho gráfico, ou então para jogar, né? Então é um notebook que tem muito poder de desempenho e que tem muita vida, né? Muita vida para poder desfrutar dele, certo? Então vocês vão gostar muito dessa compra. E outra dica que eu vou dar a vocês, né? Eu já abri esse meu aí, ele não tem uma entrada M.2, então você nunca vai conseguir utilizar um SSD e um HD. Sempre você vai utilizar só ou um HD ou um SSD, porque no caso ele não tem nem aí a possibilidade de tirar o DVD/CD, né, o drive, e colocar uma CAD e adaptar um HD. Então por isso, quando vocês forem comprar um SSD para ele, não compre o M.2 e compre um tamanho bom, né, que atenda o seu dia a dia, certo? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas pelo menos quem está interessado em comprar esse notebook vai ter um amparo, né? E lembrando de sempre exigir o carregador original e a nota fiscal do produto, ou se não tiver a nota fiscal, porque o dono original pode ter perdido, fazer o termo de compra e venda, onde o proprietário se responsabiliza sobre a origem do equipamento, certo? Então, muito obrigado pela exibição desse vídeo. Até o próximo e tchau.